como trabalhar a pelagem de um cachorro na folha mitentes. Nesse caso, um boxer, que é uma folha fina, textura dela é de 160 gramas, então ela é uma folha própria para o pastel seco, com as texturas próprias, mas ela tem uma textura fina. Para fazer a pelagem, você vai precisar ter muita leveza na mão, porque não pode de forma alguma pesar por força no lápis ou no giz, porque ele vai esfarelar e marcar bastante a textura. Ele vai ficar com aquela textura porosa na folha, porque ela não é uma folha de 200 ou 300 gramas que você consegue trabalhar com mais facilidade ao traçar os traços mais finos, como os pelos. Então, como que você vai fazer isso? Primeiro, você vai fazer a tonalização, fazer o fundo, trabalhando com bastante cuidado ao passar o giz na parte do fundo do papel, trazendo, não usando muito giz, trazendo pouca quantidade de giz e esfumando com esfuminho ou com o dedo, com muito cuidado, porque se você exagera, você vai saturar a área e o papel vai aceitar nenhum outro tipo de cor. Ele não vai aceitar que você passe o lápis. Por quê? Porque a área vai estar muito saturada. Então use com uma mão bem leve, com poucas quantidades de giz, para fazer o sombreado do fundo. Feito o sombreado, pegue o lápis e passe delicadamente, fio por fiozinho, pegando lá na pontinha do lápis, e traga fiozinhos leves, fiozinhos devagar, fiozinhos com direções, acompanhando o formato do corpo. As áreas que são para colocar a parte branca, você já deixa ela sem cor, deixa a cor do papel, leva o branco direto. A mesma coisa o preto. Depois sim, você pode acrescentar alguns tons próximos e ir arrastando, esfumando para cima do preto. Lembrando que não deve saturar muito a área, que é colocar um pó, depois outro pó, depois passa giz, depois passa mais giz, não vai dar certo. Folhas de texturas de 160 gramas precisam muito de leveza na mão, trabalhando delicadamente, risquinhos por risquinhos, pelinhos por pelinhos, alternando entre os tons claros, os tons intermediários e os tons escuros. Para escolher a temperatura dessa cor, eu fui lá no Círculo das Cores e olhei a cor que eu ia trabalhar nessa pelagem, entre um marrom avermelhado e um amarelo alaranjado. Essas foram as cores usadas na pelagem. Tem um pouco de ocre, um pouco de marrom claro, enfim, precisa escolher e analisar a cor, olhando a referência e indo ao Círculo das Cores e entender o valor tonal, a tonalidade das cores. Passando o lápis agora em risquinhos menores, fio a fio, trazendo a luminosidade no corpo do cachorro. Não a parte que a luz ela mostra presente, você não deve passar a tom escuro por cima dela, porque no mitentes você não consegue fazer a sobreposição com o lápis. É uma folha de textura baixa, então trabalhe com muita leveza na mão, com as escolhas corretas das cores, acrescentando as áreas de luz devagar, prestando atenção onde está o meio tom, onde está o tom mais escuro e aonde está aquela passagem de tom de um claro para um escuro para um médio. No caso, use o giz na pontinha do giz, passando
levemente nas áreas iluminadas, onde você quer dar o brilho. No caso aí do pescoço, eu usei 2 giz, um amarelo bem clarinho e um branco, trazendo bastante luz para essa parte aonde do peito dele, aonde a luz está batendo. Lembrando que na folha mitentes o giz não pode usá-lo com excesso e nem esfregá-lo no papel, porque é uma folha de textura fina que não suporta muita saturação, muito giz ou passar várias vezes o lápis no mesmo lugar. Para definir os pelos do peito, eu peguei um lápis branco e fui fazendo com muita delicadeza e leveza na mão uns pelinhos por cima do giz, prestando atenção na direção dos fios que acompanha o corpo do animal. Momentos que o pelinho vira para o lado esquerdo, para o lado direito, mais circular, meio reto, eles nunca estarão na mesma posição. E eu fui reforçando as áreas iluminadas do cachorro, a pupila, a parte do pelo iluminada, o volume entre aquelas ruguinhas que ele tem, o volume, a sombra ali no peito dele, ressaltando as áreas de luz em volta. Lembrando que aqui estamos na folha mitentes, leveza absoluta na mão e pouca quantidade de giz, usando o giz com muito cuidado, porque senão ele vai ter um excesso de pó, um excesso de giz, você vai sujar a folha e não vai conseguir ter controle, porque a folha é fina, é de textura de 160 gramas, mitentes, próprio para pastel seco. Dá para começar com ela tranquilamente, dá para iniciar com ela, porque vai te ajudar a exercitar a leveza da sua mão. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva e deixe seu like. O importante na pelagem é você sempre respeitar a luz, respeitar as cores iluminadas e os tons intermediários. Os tons médios, eles são muito importantes. São tão importantes quanto os tons iluminados, porque ele é que vai trazer o equilíbrio.